Bom, a Mpox foi declarada emergência sanitária global pela Organização Mundial da Saúde. E para a gente entender melhor os sintomas e efeitos dessa doença, o Fast News recebe agora a doutora Marlissa Sack, ela que é infectologista do Hospital do Servidor Público Estadual. Te agradeço demais pela presença aqui ao vivo no Fast News, nesta tarde de sábado, dia 24 de agosto. Boa tarde, prazer. Bom, muita coisa tem sido dita em relação à Mpox, sobre a questão sexual, a transmissibilidade, mas também há relatos de que a doença ela pode ser transmitida pelo contato físico, ou seja, se eu abraçar uma pessoa e eventualmente ela tiver com aquela verruguinha, aquelas lesões na pele, ela pode contrair também, doutora? Sim, através das lesões, através do contato direto, sexual, através de secreções e até de gotículas respiratórias. E aqui no Brasil, já há circulação em relação às novas cepas, há relatos disso ou ainda não? Ainda não há nenhum caso da nova variante clado 1B. Aqui no Brasil tem a 2B circulando, né? Salvo engano, foram 700, quase 800 casos já registrados ao longo desse ano. Isso. Já temos da clado 2, mas ainda da 1, ainda não. E há motivo de preocupação? Qual a diferença entre elas também? A clado 1, ela é mais agressiva, com casos de moderados a potencialmente graves, com possibilidade de mortalidade maior, né, como tem ocorrido na África, na República Democrática do Congo, onde já tiveram mais de 400 mortes. Tem preocupado bastante. Eu vou passar também a palavra para o Diogo da Luz para que possa fazer uma pergunta, senhora. Boa tarde, doutora. Prazer. Uma honra falar consigo, embora num momento tão triste, difícil, né? Mas uma coisa me angustia muito, porque eu me lembro daquela doença, inclusive bíblica, chamada lepra, que as pessoas eram afastadas, separadas, não se podia conviver com elas. E até mudaram o nome da doença para hanseníase depois, para evitar essa conotação. Aqui, o receio que me fica é que tenhamos o mesmo tipo de prevenção contra as pessoas que venham adquirir Mpox. Aí eu pergunto, como que a gente pode divulgar a prevenção com segurança e sem que haja essa discriminação tão nociva? Então, essa doença ela pode ser adquirida dessa forma, pelo contato direto, então é importante que as pessoas, se tiverem sintomas, né, quais são os sintomas? Febre, dor no corpo, gânglios, né, íngua, lesões, seja cutâneas, na pele, ou região genital, ou anal, que procurem um atendimento médico para um diagnóstico precoce. E aí feito o diagnóstico e o monitoramento, acompanhamento, isolamento dessa doença, para que não haja transmissão, porque daí o paciente é orientado, né, do que fazer. O isolamento deve ser hospitalar ou pode ser em casa mesmo, com cuidados? Não, domiciliar mesmo, domiciliar, não precisa ser hospitalar, mas daí ele deve ser orientado, né, em questão de higiene das mãos, deve ficar isolado, em isolamento em casa, não deve ter relação sexual para evitar a transmissão, porque pelo contato prolongado, próximo, você pode ter a transmissão, então é ideal que o paciente fique isolado em casa por alguns dias. Doutora, a senhora que acompanha de perto, né, as políticas públicas voltadas à contenção da doença, eu me lembro que teve um episódio recente de uma pessoa que passou pelo Porto de Santos, estava num navio que atracou na Argentina. Havia até a preocupação de que ela estaria contaminada com a nova variante. Depois, esse caso não se confirmou pelas autoridades da Argentina. E quais as políticas públicas podem ser feitas para evitar a transmissão aqui no nosso país, já que lá em 2022, salvo engano, foram mais de 10 mil casos registrados, né? Isso. O Brasil comprou 50 mil doses de vacina em 2022, que iniciou a vacinação em 2023 para públicos específicos, né? População HIV, na época que tinha imunidade baixa, né? CD4 abaixo de 200, depois estendeu como
essa população não procurou a vacina, a que tinham direito, né, por serem pessoas mais suscetíveis a uma maior gravidade, aí foi ampliado para outros pacientes que tinham HIV, depois pessoas que tiveram contato com casos suspeitos e, posteriormente, também para usuários da PrEP. A vacina, no momento, não tem vacina no momento, o governo negociou uma nova compra com a OPAS, né, Organização Pan-Americana de Saúde, mais 25 mil doses, que nós estamos aguardando. Então, a vacina é um dos meios de prevenção, mas ela não é para todos. Ela é para populações específicas mais suscetíveis. Quanto à medicação, nós não temos disponíveis ainda, mas tem um tratamento no mundo, que é o Tecovirimat, mas a gente não tem essa medicação disponível para uso global. Então, a Anvisa, nesta quinta-feira, ela anunciou que liberou que possa ser liberada a importação de tratamento e de vacinas, mesmo que elas não sejam aprovadas, né? Então, isso vai favorecer agilidade para a contenção da doença no Brasil. E, doutora Marli, em relação também à doença, né, houve até uma mudança na nomenclatura. Hoje se diz Mpox, antigamente varíola dos macacos. Porque qual a relação entre os macacos e a varíola e agora essa mudança também do nome? Ela só... ela foi mudado o nome para não ter esse estigma em relação ao macaco, né? Justamente para que as pessoas não... o macaco não fique estigmatizado, né? Então, por isso que foi mudado para Mpox. Tá certo. Bom, doutora Marli Sasaki, ela que é infectologista também do hospital, aliás, do Servidor Público Estadual, e quem eu agradeço demais a entrevista, os esclarecimentos sobre essa doença que infelizmente ainda não tem a vacina aqui disponível no Brasil, mas estudos estão sendo feitos. Obrigado pela participação e também por todos os esclarecimentos neste sábado aqui no Fast News. Obrigada. Boa tarde.